Tá aqui na Rádio Bandeirantes, Cláudio Zaidan, ao vivo conosco no Jornal Gente, para explicar para o nosso ouvinte uma mudança das mais relevantes. Tem um cachorro aí, hein? Tem. Bom dia, doguinho. Que acontece agora na demografia mundial. O Pedro, desde criança, a gente aprende, né, na escola, e os nossos filhos aprendem também, qual é o país mais populoso do mundo? É a China. Isso está prestes a mudar e ainda nesse mês, porque pelos cálculos da ONU, a Índia se tornará, nos próximos dias, o país mais populoso do mundo. Cláudio Zaidan com... o Entendendo a Notícia aqui, que é o nome do podcast que o Cláudio Zaidan tem também aqui na Rádio Bandeirantes, para explicar esse fato e as consequências disso agora para o ouvinte do Jornal Gente na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Zaidan. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Pedro. Bom dia. Bom dia. Olha, o último censo que a Índia fez para valer já faz 12 anos. 12 anos que ela fez o seu último censo para valer. Depois disso, houve algumas contagens ali, muito informais. E antes da Covid. A Covid, claro, impediu qualquer contagem, qualquer censo. Mas a projeção é que a Índia, que tinha, nesse censo de 2011, 1 bilhão, 200 e alguma coisa, ela chega agora a 1 bilhão e 500, arredondando os números, passando a China. Mas, na verdade, é tudo uma projeção e é um pouco de chute. Que a Índia passaria a China era dado de barato, porque a China tem rígidos controles de natalidade, embora com idas e vindas, né? Às vezes há estímulos para que as pessoas tenham 2 filhos em vez de 1. E às vezes a proibição de um segundo filho, que é uma absurda intervenção, interferência estatal em assuntos pessoais, né? Na Índia não há isso. Então estava na cara que a Índia passaria. Mas não dá para dizer que já passou, que agora em abril. Isso é um chute, é uma projeção. Até porque a projeção indica uma diferença muito pequena. Uma diferença de alguns milhões de habitantes entre Índia e China. Então não dá para saber exatamente quem terá a maior população no final deste ano. Mas que a Índia logo vai passar aí sim, com muita folga a população da China, vai. Isso é inevitável, né? E o impressionante é que nós estamos falando de um país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e que é menor que a Amazônia brasileira. Estou falando nem da Amazônia geral, dos 9 países, que tem mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Só a Amazônia brasileira tem mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Então a Índia, menor, bem menor do que a Amazônia, e no entanto, com 1 bilhão de habitantes. A nossa Amazônia tem 30 milhões. A Índia com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É impressionante, é uma imensidão de gente e com problemas vários, que tem relação com esse tamanho da população, mas também com outros fenômenos, inclusive climáticos, que a gente pode abordar na conversa. Então, Zaidan, agora a China é impressionante, né? Quando eu estive lá, você sabe que pela primeira vez na vida, eu vi uma faixa de pedestres que eu não acreditei que fosse tão larga. Devia ter uns 50 metros. E assim, quando abria o sinal para o pedestre, parecia um estouro de boiada. Assim, eram centenas, talvez milhares de pessoas atravessando a rua. Assim, as dimensões na China são completamente diferentes de tudo aquilo em relação tudo aquilo que a gente está acostumado a ver, né? E aí isso se refere à economia, isso se reflete também no poderio bélico e etc. Agora, eu tenho ouvido, acho que até você mesmo já fez essa apreciação. Você considera que é inevitável mesmo assim um enfrentamento da China ou à China num futuro próximo pelo mundo ocidental, no sentido como é que eu diria, da hegemonia de superpotências, né? Na prática já temos uma espécie de novo muro de Berlim, né? Agora não sei exatamente situado onde, talvez em Moscou, não sei, mas como é que você vê essa questão, hein, Zaidan, que tanto preocupa as pessoas?
Bom, a gente falava da Índia, a China é muito diferente, né? Porque a China tem muito mais espaço, a China é maior que o Brasil, tem mais de 9 milhões de quilômetros quadrados e, e uma realidade social muito diferente da Índia. E a China, embora a Índia seja uma potência nuclear, a China tem um arsenal muito maior do que o da Índia. Não é comparável ao de Rússia e Estados Unidos, mas é um arsenal nuclear respeitável. E há investimentos cada vez mais pesados. Nada parecido com o que os Estados Unidos estão fazendo. Os Estados Unidos, o próximo orçamento militar, orçamento de defesa, como eles dizem, vai chegar na casa de 850 bilhões de dólares. Então, o que tá na cara de todo mundo, e é o assunto inevitável, inevitável, porque há um risco de um confronto mais sério do que o da Guerra Fria. O Lavrov falou sobre isso esta semana, que a situação é mais grave, mais tensa, mais perigosa do que a da Guerra Fria. Porque na Guerra Fria, as contenções estavam estabelecidas, né? Estavam estabelecidas. O telefone vermelho, ele é uma espécie de símbolo das contenções. A possibilidade do presidente dos Estados Unidos falar com o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. E o contato permanente. O arsenal nuclear gigantesco de ambos também levava ao princípio de que, olha, ninguém vai atacar, porque quem atacar também será destruído, né? Então, a Guerra Fria estava dada em todos os campos, no esporte, na corrida espacial, na busca de esferas de influência, no comércio, na cultura, em todos os campos. Mas a ideia de um confronto militar, ela só de fato foi muito, muito próxima quando houve a crise dos mísseis em Cuba, né? Hoje não há contenções. Pelo contrário, os dois lados falam abertamente que o confronto é inevitável. E os Estados Unidos, essa é a realidade. Os Estados Unidos têm um papel dominante, decisivo nesse ambiente, no fato de que há uma guerra desenhada, esboçada, sendo preparada, aos olhos do mundo inteiro, está sendo preparada. A cada minuto, a cada movimento, é em direção à ideia de que a guerra é inevitável, né? E até por isso... Pois não. E o papel da Índia nisso, né? Porque é exatamente esse ponto que eu queria chegar. Porque a Índia tem também dimensões né, populacionais e também que pode constituir uma força armada muito significativa, né? Essa aliança no âmbito dos BRICS, dos países dos BRICS, vai se limitar mesmo apenas à questão econômica ou num eventual conflito para onde vai pender esses países, né? Porque é conhecida aí também a relação quase dependência da Índia em relação aos Estados Unidos, né? Como você vê isso? Você acha que esses países do BRICS, mas particularmente a Índia, vai pender para o lado chinês num eventual conflito? Esse é o ponto crucial. A Índia, ela tem muitas coisas internas a serem resolvidas. Como dissemos aqui, ela em breve terá a maior população do mundo. Não se sabe quando, né? Há essa projeção /chute para abril, mas ela terá, inevitavelmente, a maior população do mundo. A Índia tem enfrentado problemas climáticos que estão se tornando um grande entrave para a manutenção do crescimento do país. Hoje, o PIB da Índia só está atrás de Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. É maior do que a Inglaterra, maior do que a França, maior do que o do Brasil, maior do que o do Canadá. Então, a Índia é um país com um PIB gigantesco, 3 trilhões e 700 bilhões de dólares, é um PIB respeitável, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma população gigantesca, então o PIB per capita é pequeno, porque você está falando de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, e é um país nuclear. E a relação com a China, ela é um tanto quanto estranha. Já houve tiroteios na fronteira. A fronteira entre China e Índia, ela é uma fronteira até pequena, né, para as dimensões dos países, principalmente da China. Mas é uma fronteira pequena. E, no entanto, a China tem tido, ou vinha tendo, um papel cada vez maior no Paquistão.
O Paquistão é o grande rival regional chinês. Já houve 3 guerras entre o grande rival regional indiano. Já houve 3 guerras entre Índia e Paquistão. 2 delas pela Caxemira. Há uma tensão permanente. 14% da população da Índia, 14% é constituída de muçulmanos. E o Paquistão é a pátria muçulmana ali no subcontinente asiático, não é? Então essa tensão é constante. E a China estava muito próxima do Paquistão, investindo no Paquistão, até que os Estados Unidos conseguiram derrubar o Imran Khan, o premier, que havia feito essa aproximação com a China. Agora, a Índia, ela está um pé em cada canoa, ela tem um pé em cada canoa. Ela está no BRICS, ela aumentou muito a relação com a Rússia e com a China na guerra. Hoje, inclusive, países europeus compram petróleo russo por intermédio da Índia. A Índia paga em rublo, está negociando com a Rússia como nunca negociou e aproximou-se, sim, da China. Houve uma amenização naquela tensão permanente entre China e Índia. A Índia e o Paquistão têm armas nucleares, então isso sempre é um motivo quando há uma tensão entre os dois. E por isso a China sempre tentou ter um certo controle da região, um controle militar, inclusive. Mas houve uma aproximação. Por outro lado, a Índia tem relações comerciais vitais com os Estados Unidos. Então ela tem um pé em cada canoa. E essa, Cláudio, é a questão não só que a Índia terá de responder, mas que África do Sul e Brasil também terão de responder. Não é? Porque esses 3 países têm um pé em cada canoa nesse mundo bipolar. Nesses 2 polos, cada um com suas superpotências. Né? De um lado, os Estados Unidos e seu séquito, e do outro lado, China, Rússia e seus seguidores. O Brasil, a Índia e a África do Sul têm um pé em cada canoa, mas parece inevitável que em algum momento terão de decidir em qual delas irão navegar. O Zaidan, de tudo que você falou para nós hoje aqui, eu não paro de pensar na população indiana dentro de uma área territorial do tamanho da Amazônia, né? Menor que a Muita gente... Menor que a Amazônia. É. Imagina só, você ouvinte aí da Rádio Bandeirantes, né? 1,5 bilhão que você falou, é a projeção, 1 bilhão Zaidan? e 400. 1,4 bilhão. Em pouco mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. É um país grande, é o 7º maior do mundo, Sim. mas para uma Mas mesmo população assim, dessa... né? Para a população Claro. dessa, qualquer um fica pequeno. Mas, Zaidan, e essa questão demográfica? Então, como é que está sendo isso analisado, né? E, claro, o impacto no mundo hoje é sobre mudanças climáticas, né? Biodiversidade em declínio, essa explosão populacional nessa área, como é que isso está sendo analisado aí pelos especialistas, hein? Pedro, a Índia tem enfrentado ciclos cada vez mais severos de seca e com alguns períodos de chuvas devastadoras, torrenciais. O resultado para a agricultura é terrível. A produção de cana-de-açúcar, de açúcar em geral, né, porque eles fazem o processo vertical, a produção caiu muito. E a Índia, claro, ela hoje não é mais um país só agrícola. A Índia tem investimento pesado na indústria farmacêutica, em alta tecnologia. A Índia tem um papel importante no mercado de alta tecnologia e de medicamentos, não há dúvida quanto a isso. Mas, até por ter tanta gente, ela precisa produzir muito alimento. E não é nem para exportar, ela precisa para o seu próprio mercado interno. E além desse problema afetar a agricultura, essas mudanças climáticas consideráveis são cada vez mais altas, as temperaturas médias na Índia. O fato é que houve uma urbanização gigantesca, né? Mais de 70 cidades ali na casa de milhões de habitantes, e cada vez mais essas cidades convivem com temperaturas insuportáveis, dificultando o trabalho. E isso afeta a população mais pobre, porque a Índia, embora tenha esse PIB, que é maior do que o do Brasil, da Inglaterra, da França, a Índia tem problemas sociais gigantescos e desigualdade social histórica, crônica, não só pelo processo de castas, né, porque tem um fundamento religioso para os hindus, isso também acaba gerando, digamos, uma mobilidade menor dentro da escala social, exatamente pelo sistema de castas, mas a Índia tem, obviamente, uma multidão de pobres e, em algumas regiões, cada vez mais pobres. E a questão climática, ela se torna um entrave, um obstáculo
para que a Índia ataque de maneira eficiente a desigualdade social e a pobreza. Ela tem, inclusive, um compromisso internacional de atacar esses problemas. E o Modi ele representa o hinduísmo nacionalista, né? Então, claro, mais de 75% dos indianos são hindus, e isso dá ao partido do Modi uma base de apoio muito grande na sociedade, mas ele usou esse nacionalismo contra minorias, né? Então isso também criou um outro tipo de desigualdade relacionada à questão religiosa, à questão nacional, porque não há só hindus na Índia, né? A Índia tem cristãos, a Índia tem muçulmanos, são quase 200 milhões de muçulmanos. É basicamente a população brasileira em muçulmanos na Índia. Então é um país de uma diversidade tremenda, com desigualdades tremendas, produzindo cada vez mais. É um país que tem uma geração de riqueza formidável, mas com uma desigualdade social e uma produção de miséria também formidáveis.